Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Uma alegria estar com vocês novamente aqui, é um privilégio fazer parte dessa família. Estou muito contente de estar vendo aí algumas pessoas, né? Participação de algumas pessoas na qual nós estivemos orando. E o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é maravilhoso. E é o mesmo Deus que operou os milagres lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ali na vida de pessoas, ele continua agindo. E a prova disso são essas pessoas que estão aqui. Pastor João, na qual nós estivemos orando bastante. E nós somos gratos a Deus, porque Ele tem ouvido as orações dessa família, que orou de forma intercessória e também orou incansavelmente. Orou sem cessar, verdadeiramente. Jejuns ininterruptos e orações ininterruptas. Isso moveu a mão de Deus para que fizesse esse milagre na vida das pessoas. Somos muito gratos e felizes a Deus com isso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Nós vamos estudar um pouco nesta tarde sobre um tema assim que a gente vem falando bastante, né? Sobre o Espírito Santo. Mas eu quero fazer uma pergunta. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Nós vamos meditar nessa tarde sobre este tema. 1 Coríntios, no capítulo 12. E enquanto você vai encontrando aí, eu vou batendo um papinho aqui com você, tá bom? E depois, assim que todos acharem, antes da leitura, nós vamos acompanhando texto a texto, tá bom? E aí nós vamos fazer oração. Eu sempre vou fazer a pergunta: como está você, soldado de Cristo? Está bem, né? O Rogério sempre fala: você está tudo bom ou você está tudo ótimo, né? Nós temos que estar sempre ótimos, porque quem luta por nós é mais forte do que todos e já é vencedor. Então, com Cristo, nós somos mais que vencedores. Então, é uma alegria tremenda ver vocês aqui. Se no dia de hoje você talvez passou por algum embate, alguma dessas lutas, alguma das setas inflamáveis do inimigo atravessou aí a sua armadura, te feriu. Não desanime, essa batalha já está ganha, tá bom? Continue fortalecendo, nos revestindo da armadura de Cristo e logo, logo acaba tudo isso, tá bom? O nosso resgate vai chegar e vai pôr um ponto final na história de dor e sofrimento desse mundo. Até lá, continuemos lutando, firmes na promessa, firmes nas palavras do Senhor. E vamos continuar em batalha, continuar proferindo que Jesus está voltando, e que Jesus ama cada um de vocês. Por isso que ele vai voltar. Tá bom, meus amigos? Todos, não sei se todos já acharam, 1 Coríntios, no capítulo 12. Antes de começarmos a ler, eu vou indo verso a verso, explicando, conversando com você verso a verso. Então, antes de começarmos esse estudo, convido você a fechar os seus olhos e vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que nos deste de abrirmos a Sua palavra para falarmos do Seu amor, para falarmos daquilo que o Senhor quer para nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque ainda nós temos essa liberdade religiosa, podermos falar sem nenhum empecilho, de podermos abrir a Bíblia, abrir esse canal, ó Pai, de forma pública, na qual pode chegar em cidades, países, pode atravessar o mundo inteiro. Obrigado por essa ferramenta. E obrigado porque ainda podemos fazer isso, pois sabemos que um dia não será possível. Ao abrirmos esta sala, ao irmos proferir o nome de Jesus ou abrir uma Bíblia, nós seremos banidos, o canal será tirado do ar, porque o inimigo não vai permitir. Nós sabemos que seremos perseguidos, mas até que esse dia não chegue, nos fortaleça e que possamos pregar, gritar, falar o mais alto possível nos quatro cantos desta terra, que o Senhor está voltando e que o Senhor ama cada um. Agora, Santo Espírito, com a mesma inspiração que inspirou o autor bíblico, com a mesma inspiração que inspirou Paulo, inspira-nos nessa tarde. Fala conosco, fala ao nosso coração. Se porventura há em nosso coração algum tipo de mágoa, ressentimento, alguma tristeza, amargura, alguma preocupação, por favor, em nome de Jesus, que isso seja arrancado de dentro de nós, para que haja espaço para o Senhor Espírito Santo trabalhar, para o seu mover, e para que essa palavra entre fundo aos nossos corações. Nós oramos
Em teu nome entregamos isso à reunião nas suas mãos. Se preciso for, até mude a minha voz, para que aqui apareça somente Jesus Cristo e o Douglas seja ficado de lado. Somente Jesus apareça, Jesus seja exaltado e louvado nessa tarde. Fala conosco, Espírito Santo. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, como eu já perguntei para vocês, vocês sabem aí qual é o seu dom espiritual? E nós vamos começar ali que existe um grande perigo. Ao analisarmos os versos de 1 a 3, nós vamos ver alguns perigos dessa ignorância espiritual. Então, Paulo vai iniciar dizendo, olha lá no verso 1, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Porque isso mostra que quando a gente desconhece sobre o dom, já pode começar a causar alguns problemas. Ele na igreja de Corinto começou a acontecer isso. Então eles estavam confundindo ali o que? As manifestações emocionais, ou até as influências espirituais estranhas com a ação do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho esse contexto histórico, então. Antes da conversão, muitos daqueles pessoas ali de Coríntios, eles participavam de cultos pagãos aos deuses como Afrodite, Apolo. E aí nessas cerimônias era muito comum aquele êxtase religioso, né? Gritos, transe, manifestações, coisas descontroladas que eram vistas por eles como espirituais. Olha só. Então alguns tentavam importar aquele tipo de padrão para o seu culto cristão. Então, confundindo então um pouco essa manifestação com a autenticidade. Olha só. Então, aqui a palavra dons espirituais, ela vai indicar o quê? Manifestações vindas da parte do Espírito. E em contraste com experiências humanas ou demoníacas, tá? Verso 3, olha o que Paulo diz pra gente. Ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz anátema, seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha só. Então, o teste aqui não é emoção, não é intensidade da experiência, mas o que? A manifestação exata. A manifestação, ela vai exaltar que se Jesus ele é ou não Salvador. Essa manifestação ela precisa exaltar Jesus como Salvador. Olha só como que uma ignorância vai gerar um pouco de distorção. O não saber gera um pouco de distorção. Uma igreja sem um ensino bíblico sólido vai confundir. Muitas vezes ela confunde o quê? Espetáculo com espiritualidade. Olha só. É bem interessante porque nem toda a experiência é do espírito. Nem toda. Então é preciso discernimento. As manifestações que não glorificam a Cristo, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Todas as manifestações que não glorificarem a Cristo não vêm de Deus. Cristo, ele é o centro. Cristo precisa ser o centro. Então, o Espírito Santo, ele nunca vai agir para exaltar homens. Mas o quê? Para proclamar que Jesus, ele é o Senhor. O Espírito Santo, ele só vai agir para exaltar, para mostrar que Jesus, ele é o Senhor. Nunca o Espírito Santo age para exaltar homens. Quer ver um exemplo bem atual disso? Muitas vezes nós vemos ambientes, né, em que os dons ali são usados como um palco, né, uma distração, não é? Mas nós precisamos nos atentar, porque se não há edificação e Cristo não é exaltado, não é o Espírito Santo agindo. Não é. Nós precisamos prestar atenção nisso. Então, Paulo vai escrever para nós que existe uma diversidade que vem do mesmo Espírito. Então, olha só, olha o que Paulo escreve para nós. Ora, há diversidade de dons, mas o que? O Espírito é o mesmo. Do verso 4 ao verso 6 vai dizer essas palavras. O Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor também é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Olha o que Paulo mostra aqui para gente. Algo fundamental. Essa diversidade aqui de dons, ela é uma obra da unidade divina. Enquanto ali a igreja ela ficava dividida, ela se dividia, brigando, querendo saber quem era o mais importante, quem tinha o dom maior. Então Paulo vai e aponta para a Trindade, como que um modelo perfeito da unidade. Quando nós vemos aqui a diversidade,
E eu quero desfragmentar um pouco essa diversidade, os dons, o ministério. A diversidade vai ser o que? A distribuição de de variadas multiplicidade. Então vai ter várias coisas. Olha os dons. Os dons é uma graça, ela é recebida, ela é um presente do Espírito. O Espírito vai te dar os dons de presente. E esses ministérios vão ser serviços, funções que nós vamos utilizar ao corpo. Então, todos esses serviços, essas funções, agregadas ao corpo de Cristo, vai formar esse ministério. Então, o Espírito vai distribuir variáveis dons, diferentes tipos de dons, de graça, o Espírito que nos dá isso, para que possamos executar essas coisas nas funções, no serviço do corpo da igreja. E as operações são os efeitos, né? Quando opera isso, o que que é? São os resultados do poder de Deus em ação, através de nós. Quando você recebe esse dom do Espírito, então você começa a agir no corpo de Cristo, e os resultados disso é o poder de Deus tremendamente agindo, o poder de Deus em ação através de você. Então, em resumo, você pode entender assim, olha, o Espírito Santo ele vai conceder os dons, o Senhor Jesus vai orientar os ministérios e o Pai vai realizar os efeitos e os frutos na nossa vida. Isso vai mostrar para a gente a Trindade agindo de uma forma harmônica para equipar, para edificar a igreja. Só que o problema ali em Coríntios era o seguinte: as pessoas, os coríntios, eles estavam transformando os dons em uma competição. Você já viu isso? Pessoas pegando os seus dons ali e querer transformar em competição? E aí eles começavam com aquela briguinha, né? Olha, o meu dom é mais espiritual que o seu. E aí Paulo quer mostrar para eles que todos vêm da mesma fonte. E essa divisão de dons, ela é uma incoerência. É usar algo dado assim para a gente, para a humanidade, e nós usamos para que sejamos unidos para a unidade, mas nós usamos como uma arma para a vaidade, para a nossa própria vaidade. Ah, mas o meu dom é maior. Olha só. E para a gente aplicar isso de forma prática, a diversidade, ela é uma riqueza, ela não é uma ameaça. Então, cada dom ele tem o seu lugar. Então, todos vão se completar. Então o Espírito decide. Não é nem eu, não é você que vai escolher os dons. Nós recebemos conforme o querer do divino. O foco tem que ser sempre servir. Os dons, eles não são troféus para que a gente possa exibir numa vitrine, mas o dom ele é uma ferramenta de serviço. Devemos usar no serviço da obra. Quer ver um exemplo bem atual disso? Algumas pessoas têm valorizado mais as pessoas que pregam. Já percebeu isso? Quem prega tem um valor maior. Outros valorizam mais quem canta. Outros vai valorizar aí quem profetiza, quem opera aí curas. Mas Paulo vai nos lembrar que quem move tudo isso é o mesmo Deus. Então o Espírito distribui, o Filho direciona e o Pai realiza. Portanto, usar um dom para uma competição é eu, negar a própria essência de como os dons foram dados. A essência de que os dons foi dado. É dom de Deus, é divino. Os dons, eles são nada mais, nada menos que para um bem comum. Olha lá no verso 7 o que, que vai dizer para nós. E Paulo ele vai resumir bem para a gente o propósito dos dons, que a manifestação do Espírito ela é concedida a cada um, visando o que é um fim proveitoso. Olha só. Então, ou seja, todo dom espiritual tem uma finalidade. Qual é a finalidade disso? Edificar a igreja. A finalidade dos dons é edificar a igreja. Ele não é um presente dado para você, que o Espírito dá para você, para uma vaidade pessoal. É uma ferramenta para um serviço coletivo. Você entra no corpo de Cristo, você usa os seus dons, o outro usa o dele. Ninguém é menor do que ninguém, porque um completa o outro. Olha aqui para a gente entender, aqui no verso 7 essa manifestação. O que que é a manifestação? A manifestação do Espírito é tornar visível, é revelar algo que estava oculto.
O dom é o Espírito, é o próprio Espírito se manifestando através de um crente. É o próprio Espírito se manifestando através da sua vida, através da minha vida. E aqui é dito para a gente no verso 7 que ele é concedido a quem? A cada um. Cada um é todo cristão. Todo cristão tem pelo menos um dom. E você não pode dizer, ai, eu não tenho. Não, ninguém fica sem. Todos têm pelo menos um dom. Todos são capacitados, sim, para contribuir. Todo mundo tem um dom para ajudar, para edificar a igreja, para o avanço da obra, para a pregação do evangelho. Tem pessoas que têm o dom de sorrir. É dom do Espírito, ser alegre. Tem pessoas que têm o dom de ser receptivo. Você tem que estar na porta da igreja, irmão, recebendo os irmãos que chegam com alegria. É dom do Espírito, isso faz parte do corpo, isso não torna você menor ou inferior do que quem está pregando. Somos um corpo. O fim disso ele é muito proveitoso, olha lá. O verso 7 fala assim, que é visando o quê? Um fim proveitoso. O que que é um fim proveitoso? É útil, é vantajoso, traz benefício coletivo. O dom só vai cumprir a sua função quando ele traz o crescimento ao corpo de Cristo. Vou repetir para você. O dom ele só vai cumprir a sua função quando traz crescimento ao corpo de Cristo. Imagina então, alguém chegar na igreja e não for bem recebido, ela não volta. Entende isso? Todo mundo usa os seus dons do corpo de Cristo. Para quê? Para alcançar pessoas, para edificar a igreja, para que as pessoas possam conhecer Jesus através de você, da sua vida. Porque agora você está cheio do Espírito Santo. Então, pelo menos um dom você tem, e você tem usado. O problema ali, naquela região ali, para o povo de Corinto, muitos eles estavam usando os dons para autopromoção. Especialmente quando eles usavam o dom de falar em línguas. E aí aquele culto deles se tornava o quê? Uma competição de quem parecia mais espiritual, né? Então Paulo torna a lembrar a eles que o dom não é sobre status, o dom é sobre serviço. Não se preocupe em ter dom para alcançar status na igreja. Eu fico pensando, quem que foi que criou essa hierarquia de coisas de igreja? É o corpo de Cristo. O pé faz parte do corpo, não é menos importante do que nada, porque o cabeça é Cristo, é Ele que move. É Ele que move. Então nós precisamos também lembrar nos dias de hoje. O dom não é sobre status, é sobre serviço. O que você tem feito na obra com os dons que Deus te deu? Como aplicar isso de forma bem prática, né? Você, para a pessoa entender o seu dom, para você entender, o primeiro aspecto é você entender que o dom não é para você. Se o que eu faço, preste bem atenção, o meu dom não é para mim, Douglas. Se o que eu faço só me edifique, não cumpre o propósito do Espírito. A igreja, ela precisa do meu dom. Quando eu não exerço esse dom, a comunidade perde algo que Deus queria dar por intermédio da minha pessoa. Então eu preciso pegar o meu dom. Fala para o Espírito Santo, por favor, aperfeiçoa. Você me deu o dom, me ajude a executar esse dom para o avanço da tua obra, para o crescimento, para a edificação da igreja, o crescimento do corpo de Cristo. Olha como que as pessoas têm usado o nosso dom. Como tem muitas pessoas usando o dom de forma equivocada. O dom de ensino não é para brilhar. Não é para brilhar em palco, não é nada disso. Mas é para tornar o que? A palavra clara ao próximo, para que a pessoa possa entender. O dom de generosidade não é para o reconhecimento, mas para suprir necessidades das pessoas. O dom de intercessão não é para status, mas é para sustentar a igreja em oração. Entende? O dom que Deus me deu, ele é a resposta para a necessidade de alguém. E eu quero repetir isso para você. E eu vou dizer assim: olha, o dom que Deus te deu, isso mesmo, o dom que Deus deu a você, é a resposta para a necessidade de alguma pessoa. Isso é forte, isso é profundo. Vamos ver alguns exemplos de dons.
Vamos lá para o verso 8, de 8 a 10. E Paulo vai listar aqui para a gente alguns dons para mostrar a variedade da ação do Espírito. Olha que magnífico, que lindo que é isso. Porque a um, olha lá, é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo quem o mesmo Espírito, o que é a palavra do conhecimento. A outro, a fé. A outros, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Olha só. Vamos desfragmentar? Palavra sabedoria. O que é a palavra sabedoria? É a aplicação prática da verdade de Deus em situações difíceis. Isso mesmo. Sabedoria, o dom de sabedoria é você aplicar as palavras da verdade de Deus nas situações difíceis. O dom da palavra de conhecimento, olha só, que bonito, né? É a percepção sobrenatural de verdades espirituais, ou fatos ocultos, de conhecer, de poder revelar. Mas aí dá para a gente também a fé, olha só, é confiança extraordinária em Deus, para além de uma fé comum. É lindo isso também. Olha só quantos dons. É impossível que você não vai se encaixar em nenhum desses. Comece a reaver a sua vida, os seus dons. Olha só quanta coisa. Dom de curar, curas físicas, emocionais ou até espirituais. Tem gente que fala, não, mas eu não consigo curar ninguém. E nós ficamos pensando de chegar de frente para um paralítico e dizer, levanta e anda. Temos medo de falar isso, porque você recebe o mesmo poder para fazer os mesmos milagres. Jesus disse: recebereis poder. Os discípulos tiveram o mesmo poder, e esse poder vai ser derramado na vida daqueles que buscarem. Mas muitas vezes nem nós cremos. Por isso que nós não chegamos a uma pessoa e dizer em nome de Jesus, levanta-te e anda. Mas muitas vezes nós queremos ficar pensando em milagres extraordinários, porque isso seria extraordinário, né? Mas quantas pessoas você já curou emocionalmente? Como assim? Quando você tornou essa pessoa visível, quando você se preocupou com ela, quando você deu um abraço nela, quando você passou do lado do seu vizinho, de uma pessoa na rua que estava triste, que estava se sentindo invisível, e você disse: bom dia, boa tarde, boa noite. Isso tornou o dia dessa pessoa mais alegre. Atos de bondade intencional fazia diferença na vida das pessoas. Curam feridas emocionais. Tem pessoas que estão desanimadas com esse mundo, desanimadas com a vida, com pessoas, porque o mundo tem se tornado mal. E aí se depara com uma pessoa cheia do Espírito, cheia de amor para dar, exalando o perfume de Cristo. E aí ela fala: nossa, você é diferente. Isso começa a cicatrizar, curar feridas emocionais, problemas espirituais. Suas olham e falam, não é possível. Como essa pessoa anda sorridente? Será que ela não tem problema? E as pessoas estão te observando no seu trabalho. Será que não tem problema? Parece que as coisas acontecem, que nada acontece na vida dele. Será que, porque está sempre feliz? Nós temos problemas, mas quem resolve os nossos problemas chama-se Senhor Jesus. Nós colocamos diante dele e descansamos. Operações de milagres. O que Paulo queria dizer com isso? É intervenção, é sobrenatural, é poderosa. Por isso que eu disse, é uma intervenção sobrenatural. É você dizer em nome de Cristo: levanta-te e anda, porque o poder não está em você, está em Jesus Cristo. O dom de profecia, uma proclamação que é inspirada da vontade de Deus, é revelando, é aplicando a sua palavra. Mas se você tem esses dons, não guarde para você. Não use isso para se autoproclamar, para ganhar elogios. Nossa, como que o Douglas é eloquente, como que ele conhece de profecias. Não, é para revelar Deus. Há pessoas que têm o discernimento de espíritos, né? A capacidade de identificar o quê? Se algo vem de Deus, do homem ou do inimigo. Tem pessoas que têm esse dom.
Elas identificam se aquilo está vindo da parte de Deus, se aquilo é coisa carnal, se é de homem, ou se o inimigo está por trás daquilo. E essa variedade de línguas que muitos criam aí, falar línguas desconhecidas. Qual seria o propósito de alguém falar? E eu já entro também na parte que diz interpretação de línguas, né? Tornar o quê? Identificável a mensagem falada em línguas. Então, tem que ter um intérprete. Que línguas são essas? Se eu começasse a falar aqui em russo para vocês, para muitos seria um estranho, que talvez você nunca ouviu o idioma russo. Mas se houvesse alguém da Rússia aqui que precisasse ouvir uma mensagem, é claro que o Espírito ia me dar o dom de línguas, que eu iria falar em russo para atingir o coração daquela pessoa. Mas para que eu começaria a falar em russo aqui, sendo que só tem pessoas que falam português? O que que vocês iriam entender? Qual é a edificação disso? Lembra que eu falei lá no comecinho? Tem que edificar, tem que ter crescimento. Para que Deus iria querer se comunicar com uma mensagem que ninguém ia entender? Entende? Mas tem pessoas que têm esses dons. Porque se eu começasse a falar aqui, talvez em russo, alguém iria interpretar, iria traduzir para vocês. Mas o motivo de eu estar falando é porque tem uma pessoa aqui que fala russo e precisava ouvir a palavra em russo, porque ela não entende português. Entende? Só que o problema ali de Corinto, e eu uso esse problema assim, talvez para hoje, para a igreja de hoje. Eles estavam hierarquizando, podemos dizer assim, a palavra, os dons, né? Como eu disse, nós temos a mania de criar hierarquias com algumas coisas. As pessoas ali estavam tratando as pessoas que falavam em língua como superiores. E a gente vê muito isso hoje nas denominações. Pessoas, amigos meus, que foram discriminados nas suas igrejas, porque ele não tinha esse dom de língua, não conseguia falar dessa maneira enrolada. Olha só, que absurdo! O mesmo Paulo que fala sobre isso é o mesmo Paulo que vai dar o entendimento de que tem que edificar. Uns vão ter um tipo de dom e o outro outro. Ninguém é melhor porque fala em língua, porque sabe falar inglês, aramaico. Ninguém é melhor porque sabe explicar profecias. Ninguém é melhor porque prega bem. Ninguém é melhor porque canta bem. Não, somos um corpo. E todo dom é útil. Todo dom é útil. Não existe dom menor, dom maior. Todos são necessários para o corpo de Cristo. O Espírito ele é tão soberano. Não é sobre escolher qual dom que eu quero, mas é você estar disponível para como o Espírito quer te usar, para como o Espírito quer me usar. Olha só, uma profecia ela pode direcionar uma igreja inteira. Um dom de cura pode restaurar a fé de uma família. Um dom de ensino pode edificar uma geração. Pode edificar gerações o dom de ensino. O dom de intercessão pode sustentar missionários do outro lado do mundo. O dom de intercessão também opera milagres na vida de pessoas. O dom de intercessão faz a diferença na vida de muitas pessoas. E não vai me dizer que você não sabe orar, que você não pode orar intercedendo por alguém, clamar a Deus pela vida de uma família que está sendo destruída, clamar a Deus pela cura de alguém. E o Espírito ele vai fazer isso da maneira que ele quiser. Olha no verso 11. Paulo vai concluir essa lista de dons e ele vai dizer assim para a gente, ó. Mas um só e o mesmo Espírito, é um só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas. E ele distribuindo o quê? Particularmente a cada um como ele quer. É o mesmo Espírito. Ele distribui particularmente. Ele vai chegar lá e vai falar assim: tá aqui Douglas, tá aqui Cleidinha. Isso vai nos ensinar que os dons espirituais não são conquistados por nenhum mérito humano. Eles não podem ser exigidos como direito nosso, não. Eles são distribuídos sobrenaturalmente. É soberano pelo próprio Espírito Santo. E olha aqui, quando nós lemos desse verso, né? Mas um só e o mesmo Espírito, ele opera.
que é operar? É agir com poder, é efetuar resultados visíveis. O Espírito não apenas dá, ele atua continuamente. Olha a continuação do texto. E o Espírito, ele opera, né? Todas o que? Essas coisas. Distribuindo. O que é distribuir? É repartir. É dividir de forma intencional, não é aleatória, não. O Espírito não sai. Não, é de forma intencional que ele faz isso. Particularmente, a cada um como quer. O que quer dizer isso? É conforme o seu propósito soberano. O Espírito não reparte dons por aí ao acaso, não. Mas é segundo o que a vontade perfeita de Deus e a necessidade da igreja. O Espírito vai colocar os dons conforme a necessidade da igreja. Não é conforme nós queremos. Só que o problema ali em Corinto, e o problema que eu vejo em muitas igrejas também, que havia ciúmes, comparações entre dons. E alguns desejavam ali, os mais virtuosos achavam que o dom de língua ia tornar eles mais espirituais. Olha só, olha a cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas acham que se pregar na igreja, porque ela leva a mensagem, ela é mais espiritual que alguém. Olha só. E aí Paulo volta a lembrar: ninguém escolhe o próprio dom. Filho, filha, é o Espírito que decide. Dons não são medalhas, dons são ferramentas. Eu não recebo dom para o meu status, mas para servir ao corpo. Não se compare com ninguém. O Espírito ele te deu exatamente o dom que a igreja precisa em você. Não fique se comparando com pessoas. Não! O Espírito te deu exatamente o dom que a tua igreja precisa em você. Não sinta inveja de ninguém. Quando você deseja o dom de outra pessoa, é você duvidar da sabedoria de Deus. É você achar que Deus não sabe, que se tivesse dado esse dom para você, seria melhor. Não deseje. Se alguma vez passou isso pela sua mente, pelo seu coração, ore a Deus, peça perdão. Senhor, tu és sábio. Se o dom que o Senhor me deu é para salvar pessoas, é para edificar a igreja, é para servir no corpo, porque o dom que me foi dado é exatamente aquilo que a minha igreja precisa. Talvez eu nunca pregue como algum pregador, talvez eu nunca cante como algum outro cantor, mas se Deus me chamou para interceder, para servir, para ensinar, para liderar, para animar, esse dom ele é tão essencial quanto qualquer outro, porque foi Deus que te chamou. O corpo de Cristo e os seus membros. Olha o que Paulo fala para nós, do verso 12 ao 27. Paulo vai apresentar uma das ilustrações mais poderosas da vida cristã. A igreja é o corpo de Cristo. Olha no verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Olha que bonito. É muito claro, né? Cada cristão é o quê? Um membro com uma função própria. É um membro com uma função própria. Mas todos o quê? Unidos em Cristo, ó. E como Cristo, como cabeça. Olha quando Paulo diz, porque assim como o corpo. Sabe o que é o corpo? É uma unidade orgânica. É um organismo vivo. Não é apenas uma organização, não. E aí ele fala, e tem muitos membros. É a diversidade interna. Cada parte desse corpo, cada parte, com uma função única. A mão na função de mão, pregação na função de pregação, intercessão na função de intercessão. E essa é a igreja, o corpo de Cristo. É o batismo no Espírito. O verso 13 vai dizer para a gente que ele une todos em um só corpo. Quem? Judeus, gregos, escravos ou livres. É isso que Cristo quer fazer. A fé em Cristo ela vai destruir barreiras sociais, culturais, econômicas.
No corpo de Cristo, todos têm lugar. Todos, todos, ninguém vai ficar de fora do corpo de Cristo. Só que, novamente, o problema de Corinto, que a igreja estava dividida entre ricos e pobres, fortes e fracos, espirituais e menos espirituais. Olha, tamanho absurdo que chega. E aí Paulo vai e pega, vai mostrar para eles que essa mentalidade contradiz o evangelho. Essa mentalidade de dividir rico, pobre, forte, fraco, espiritual, não espiritual, quem ora mais, quem ora menos. Isso não contradiz com o evangelho, isso não é parte do corpo. Olha o que ele quer dizer para a gente. O olho, ele não pode desprezar a mão. A cabeça não pode rejeitar o pé. Até os membros menos honrosos são indispensáveis. Não é questão de honra. Cada dom ele é vital. Assim como o corpo ele precisa de olhos, de ouvidos, de pés, de mãos. A igreja também precisa de todos os dons. Não existe crente inútil. O inimigo que está tentando plantar isso na cabeça de vocês. Ah, não adianta, você não serve para nada. É coisa do inimigo isso. Se você está em Cristo, o Espírito já te capacitou para servir. A diversidade ela vai fortalecer. Igrejas doentes são aquelas que um dom só é valorizado. Exemplo. Olha o exemplo das igrejas doentes. Só pregação é valorizada. Só música é valorizada. Só profecia é valorizada. Olha só. Quer ver um exemplo atual? O pregador ele pode ser a boca, mas sem o intercessor, que são os joelhos, a palavra perde poder. O músico ele pode até ser a voz, mas sem os que servem nos bastidores, as mãos, o culto não flui. O missionário ele pode ser os pés, mas sem as pessoas que vão sustentar financeiramente, ele não avança. O corpo de Cristo ele só é saudável quando cada membro cumpre fielmente o seu papel. Em amor, o corpo de Cristo só é saudável quando cada membro cumprir o seu papel fielmente. E eu citei em amor, sem competição, sem desprezo, sem orgulho. E a pergunta é, ou a pergunta não é, podemos dizer assim, qual é o dom mais importante? Não tem. A pergunta não pode ser qual o dom mais importante, mas pergunte-se para você agora. E essa é a pergunta. Eu, sendo fiel na função que Cristo me confiou no seu corpo, eu estou sendo fiel. Eu, Douglas, estou sendo fiel na função que Cristo me colocou, que Cristo me confiou para ajudar no corpo, na edificação da igreja. Mas aí nós invertemos o reino, né? Fazemos uma inversão do reino. E Paulo vai fazer essa declaração bem revolucionária, né? Olha o que ele fala aqui no verso 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. No corpo de Cristo, a lógica do mundo ela inverte, tá bom? Aquilo que parece insignificante, Deus considera essencial. No corpo de Cristo, as coisas são diferentes do mundo. No mundo, você tem que ser o primeiro. E no corpo de Cristo, ele disse: se você não for o último. No mundo, você tem que ser o rei, a pessoa que é servida. Mas no corpo de Cristo, você tem que se tornar servo. Entende? A lógica do mundo ela é totalmente invertida. Tudo aquilo que parece insignificante, que para o mundo trata como insignificante, mas Deus considera como essencial. E ali no Coríntios, olha o problema deles, o problema nos dias de hoje. Estavam supervalorizando esses dons vistosos. Pessoas que pregam, que cantam. E aí desprezava ali os mais discretos. E Paulo vem corrigir na lógica dos reinos. Os dons que são menos visíveis são os que sustentam o corpo. Eu disse quando uma pessoa entra na igreja,
Ela já começa a conhecer Jesus através da recepção da sua igreja. Tá lá o recepcionista com aquele sorriso no rosto, porque ele está contente, ele está alegre de estar na casa de Deus, na presença de Deus, louvando, bendizendo esse Deus. No corpo de Cristo não tem espaço para orgulho, porque até os dons mais destacados, ele vai depender dos menores. Não há espaço para desprezo, porque os dons mais discretos são indispensáveis. Imagine uma semana de oração, e o pregador ele se prepara, e você vai entender um pouco desse corpo. Mas se o irmãozinho não pegar um convite, não trazer pessoas, esse pregador vai pregar sozinho na igreja. Entende? Depende de um convite. Convidar amigos, você estar lá, orar para esta semana. As pessoas que estão trabalhando, operando o som, pessoas que vão decorar a igreja, a pessoa que limpa a igreja. Ela não é menos importante do que quem prega, ela é igual. E olha o que diz o verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um é honrado, todos se regozijam com ele. Essa é a realidade. É isso que você tem visto. Buscai com zelo que os melhores dons. Olha o que o verso 27 ali vai nos dizer. E Paulo conclui dizendo: ora, vós sois o que? O corpo de Cristo. E individualmente, é individual, membros desse corpo. E ele vai nos lembrar que nós, como crentes, que cada um de você tem um lugar indispensável no corpo. Mas ainda assim, ele chama a igreja a buscar com zelo os dons que mais edificam. O alvo não é apenas ter dons, mas usá-los em amor para edificar a igreja e glorificar a Cristo. Busque os dons, sim, mas busque ainda mais o amor, que vai dar sentido para cada um desses dons. Busque o amor. E eu quero convidar vocês a fazer um voto com Cristo nessa tarde. Qual é o seu dom? Como você tem usado esse dom no corpo de Cristo? Se você quer passar a usar esse dom, eu vou convidar você, antes da oração, a se manifestar. Não tenha vergonha de se manifestar. Peça para Cristo esse dom. Peça para Cristo primeiro colocar o amor. Você não é menos importante que ninguém no corpo de Cristo. Ele te ama, ele te deu um dom, porque a sua igreja precisa de você. E você está aí de braço cruzado, com vergonha, porque você queria pregar, mas Deus te deu o dom de abraçar, de recepcionar pessoas. Vai recepcionar pessoas. Se você ainda não entendeu qual é o seu dom, para que levante sua mão também. Porque eu vou orar para que o Espírito mostre para você o dom que ele te deu, para você começar a agir. E eu sempre vou fazer os apelos para você levantar a mão, ficar de pé. Porque eu sempre vou dizer, para pecar nós não temos vergonha nenhuma. Mas para nos entregarmos a Cristo, para dizer para Cristo algo, nós temos vergonha. Ah, mas Jesus já sabe. Ele sabe, o universo está parado nesse momento olhando para a sala, para a família Emanuel. Paradinho olhando. E o Espírito está olhando para você ansioso, fala: filho, levanta sua mão. Não fique com vergonha, fique de pé. Eu quero te usar na sua igreja. Eu te dei esse dom para que esse corpo cresça, para que essa igreja seja edificada através de você, Fernanda. Através de você, de Passos. Tânia Machado. É você que ele quer usar. É você, Gina. E eu não posso terminar isso sem dizer para você que levantou a sua mãozinha. Esse mesmo Deus que trouxe essa mensagem é o mesmo Deus que está dizendo: eu sou contigo. Eu te dei esse dom. Vai lá agora e use ele para edificar a igreja, para edificar pessoas, para curar pessoas, para salvar pessoas para o meu reino, porque logo eu estarei voltando. Em um dia não distante do dia de hoje,
esse céu vai se rasgar de alto a baixo. E esse Jesus vai vir. Que ninguém fique de fora naquele dia. Que você não precise chegar perante ele e dizer, mas eu não recebi nenhum dom. E todos receberam. Não enterre os seus dons, seus talentos. Use na obra. Que Deus seja louvado. Feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Pai querido, muito obrigado, Espírito Santo, porque não somos nós que escolhemos. Porque se fosse nós que escolher os dons, nós certamente escolheríamos os dons que imaginamos que vai aparecer mais, que teria mais prestígio, mas obrigado. Porque é o Senhor que escolhe e nos dá segundo a necessidade da nossa igreja, do corpo na qual nós estamos vivendo. Obrigado, porque o Senhor é magnífico. Ajuda-nos a aperfeiçoar esses dons, ó Pai. Se porventura alguém não está sabendo utilizar esses dons, essas ferramentas, mas ela se manifestou, haja na vida dela. Ela está levantando a sua mão, dizendo: por favor, Espírito Santo, me ajude a usar os meus dons. Mas também há pessoas que ainda não descobriram seus dons, que não conseguem enxergar, mas ela também levantou a mão. Então, por favor, Espírito Santo, abre os olhos para que ela possa enxergar esses dons. Se preciso for de vir alguém visível, alguma pessoa aqui do mundo olhar e falar assim: nossa, o seu dom é o dom de dar sorriso, o seu dom é de abraçar, de tornar o dia das pessoas mais alegres, o seu dom é o dom de curar, o dom de levar um alimento, de alimentar o necessitado, o faminto. É o dom de explicar, você explica a Bíblia muito fácil. O dom de amar, Senhor, por favor, faça isso. Para que esse corpo seja unido, que não venha ter desavenças, que ninguém venha querer ser melhor que ninguém, que o orgulho seja jogado por terra, ó Pai. Porque amando-nos uns aos outros e entendendo que o cabeça é Cristo, que é Ele que move, que é o Espírito Santo que nos dá esses dons, ó Pai. Nós te agradecemos por isso, pela sua soberania, pelo seu cuidado e pelo seu amor. Por favor, usa-nos cada um de nós com os nossos dons nesta semana. Perdoa-nos, Senhor, se porventura não estamos usando adequadamente. Por isso, nesta tarde, nós nos entregamos a Ti, para que o Espírito nos mova a usarmos com maior potencial esses dons, para que o máximo de pessoas possam ser atingidas e esse corpo de Cristo cresça, para que a igreja seja edificada e venha a ser triunfante aqui na terra, Pai. Confiantes no Seu poder. Essa oração nós chegamos ao Seu trono de graça, Senhor, de mãos dadas com Teu Santo Espírito. Porque é Ele que está traduzindo as nossas palavras, porque nós não sabemos orar, mas com a certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração e já deu ordens aos seus anjos para lutar em nosso favor. Que o Espírito Santo já está atuando poderosamente em nossos corações, nas nossas vidas, nos ensinando a usar esses dons. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Sala Emanuel diga amém. Amém. Amém.